Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laís Mello, estou aqui como especialista em perfil comportamental e o meu papo hoje é com mães ou professoras, educadores em geral. Eu quero fazer com que você enxergue como melhorar a tua comunicação com o teu filho hoje nesse momento de pandemia que a gente vive, que a gente nem sabe quando que as crianças vão poder voltar de fato diariamente a frequentar a escola. Então a ideia é, que tal trazer mais harmonia para o teu lar, ajudar os teus filhos a alcançarem o melhor resultado, ajudar o teu aluno de uma forma mais assertiva, entendendo o perfil dessa criança. Bom, eu vou explicar, vou passar por cada um dos perfis de uma forma breve, bem resumida. Se você quiser saber mais sobre isso, me acompanha por aqui, que eu tô sempre dando dicas, ensinando. E se você quiser algo mais especializado, mais personalizado, a gente conversa depois no direct, certo? Não se apegue a um único perfil, porque é possível que uma criança tenha até 3 perfis, tá? Nós vamos falar aqui da teoria DISC, que é dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, apesar de poder ter até 3 perfis, isso é incomum. Então, foca em identificar qual é o principal do teu filho. Isso vai acontecer. Ele tem um que é o principal, que é o mais alto, que é o que mais ele demonstra, ok? Então, vamos lá. O primeiro que eu quero apresentar para vocês é a criança dominante. A criança com perfil comportamental de dominância, ela tem a tendência a ser mais rápida, até mais acelerada e objetiva. Ela tá focada no resultado e uma coisa que move essa criança é o desafio. Quando ela se sente desafiada, ela compete até com ela mesma para conseguir uma coisa num tempo menor, para duvido que você vai conseguir terminar isso aqui antes de tal hora. Aí se você ganhar, você vai poder jogar. Esse tipo de coisa para criança dominante é um estímulo, tá? A criança dominante, ela gosta muito de escolher. Então, eu bato nessa tecla aqui várias vezes porque isso é realmente muito importante. Então, trazendo para essa rotina de homeschooling, de estudando em casa, rotina muito doméstica, dê a essa criança a capacidade de escolher onde ela vai fazer a aula, como vai ser, ela guiar a dinâmica dela. Lógico, toda criança precisa de comando, de disciplina, de limite, mas eu gosto de falar isso. Escolha as guerras que você quer travar com o teu filho. Existe realmente a necessidade de brigar para que seja exatamente sentadinho, de frente para essa janela, desse jeito, nessa mesa? Ele pode escolher outro lugar para ir. Hoje ele assiste lá na varanda, amanhã ele assiste de repente sentado no quarto. Tem opções, dê a ele o poder da escolha. Isso é importante para ele. Como essa criança dominante, ela tem a tendência a ser rápida, acelerada, igual eu tô falando aqui na velocidade, sei lá quantos, é importante que você não fique batendo na tecla, dando sermão, fazendo com que essa criança fique impaciente, porque ela gosta do dinamismo, de uma coisa rápida. Às vezes ela fica desconcentrada, então quanto menos ruídos, interferências houverem, melhor, porque daí ela foca em finalizar, em acabar, sem ladainha, ponto final, resolvido, certo? Essa é a criança dominante. A segunda criança que eu quero apresentar para você é a criança influente. A criança influente é essa que fala com as mãos, que é alegre, dinâmica, tem a tendência a se conectar mais com pessoas, ela gosta de relacionamentos. Relacionamento com amiguinhos, com os pais, com o vizinho, com quem ela acabou de conhecer na festinha, com os professores. Então essa criança, eu ouso dizer que é uma das que mais sofre com distanciamento social, porque ela é conectada, ela é movida a conexões. Tá? Conexões humanas. Então essa criança influente, ela tem muita vontade de estar perto de gente. Então pega isso e usa, talvez, se você puder, dentro do possível, para ajudar essa criança a estudar de uma forma mais motivada, mais alegre, mais entusiasmada. Se puder, coloque ela perto de você na hora de fazer a aula, deixa ela à vontade para mudar os ambientes. Ela se entedia fácil demais, mas cuidado com isso do tédio, para ela não ficar muito distraída, porque a gente pode avaliar o dominante como a menor capacidade natural de concentração. Aqui em casa eu tenho um dominante, um influente alto. Então o que acontece com ele? A criança influente que é distraída por essência, ela precisa de um esforço para estar concentrada, ele gosta de mudar de ambiente. Hoje ele está fazendo na sala a aula, e aí amanhã ele pede do nada para vir pro meu escritório aqui, que a gente chama de ateliê, que era antigamente meu ateliê de costura. E aí, mãe, eu quero fazer um ateliê hoje.
E aí ele vai indo, aí fica o caderno num lugar, fica as canetinhas em outro lugar. A tendência é esse influente se dispersar e ir ocupando todos os espaços da casa. Dê a essa criança a oportunidade de ser dinâmica. Criança influente dentro da caixinha é uma prisão, é uma gaiola. Uma dica, tá? Além desse dinamismo todo, dê a ela a possibilidade de estar em evidência, de ser o centro das atenções, no bom sentido. Então, se essa criança puder, deixe ela te explicar, te contar como que foi a aula, dizer pra você o que ela aprendeu, ensinar de alguma forma, gravar um vídeo. Aqui em casa ele gosta de fazer lives. Então, todo esse tipo de coisa ajuda a criança a estar mais estimulada, certo? Vamos para a terceira criança, que é a criança estável. Essa criança, ela é inconfundível, porque ela é a criança mais quietinha dentro dos perfis. Ela tem a tendência a ser mais silenciosa, não costuma falar alto, não precisa gesticular e ser expressiva. Tem até uma tendência de ser em alguns momentos apática, tá? É aquela criança que às vezes você não sabe se ela tá gostando ou se ela não está gostando, porque ela pode ter uma dificuldade em demonstrar, em verbalizar a insatisfação, não querendo discordar para não gerar atrito, conflito com ninguém. Na casa ou tudo mais, na escola, então ela pode não reclamar se não está gostando de alguma coisa, mas tudo bem, beleza, respeita o tempo dela e incentive que ela fale. Quando ela quiser falar, respeita o tempo dela estar falando. De repente você é uma mãe, uma professora que não é estável, então o seu ritmo pode ser mais acelerado que o dela e você fica impaciente com a forma como ela conta os acontecimentos. Respeite o tempo dela. A criança estável, ela preza, ela é movida por segurança e por planejamento. Então, quando você dá a ela um passo a passo, mostra como é que faz, mostra um caminho, ela se sente segura. E essa é a principal dica para essa criança. Você mostrar para ela não só a rotina, mas como ela vai entrar na aula, como ela vai fazer a lição. Ela gosta de ter algo a seguir, tá? Ela gosta muito de, já fez, tá testado e aprovado, é dessa forma que vai dar certo, porque ela preza por segurança. Que mais que eu anotei aqui para falar para vocês? Essa criança estável, ela costuma não gostar muito de agito, barulho. Então, quando ela tem que escolher, quando você tem que escolher para ela, ela gosta que escolha para ela, tá? Quando você tem que escolher para ela o lugar onde ela vai fazer a aula, priorize um lugar mais silencioso, um lugar onde para ela já é confortável. Não mude de última hora. Olha, você não vai mais fazer aula nesse computador, você vai precisar fazer no outro, você vai precisar sair da tela, você vai ter que ir pro celular. Ela não gosta muito desses imprevistos. Então vai respeitando, as coisas precisam ser gradativamente para ela também aprender a lidar com isso. Bom, então acho que é isso. Agora vamos para a criança conforme. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô dizendo assim, na maioria das vezes, são tendências de comportamento. Ela pode ser assim, pode ser assado. Por quê? Porque não é regra, gente. É um possível mapa, aponta algumas direções, mas na vida da gente, a gente aprende o tempo inteiro e a gente pode mudar, né? Então, a vivência talvez tenha trazido para essa criança a possibilidade de fazer diferente. E ela tem aprendido com você, com a escola, com os avós, enfim, a fazer de uma forma diferente. Então, por isso são tendências de comportamento e não regras, certo? Vamos para a última criança, que é a criança conforme. A criança com a conformidade alta preza por qualidade. Então é aquela criança que gosta de fazer as coisas dentro do método dela, ela curte uma regrinha, é uma criança mais disciplinada e muitas vezes não precisa que os pais fiquem em cima. Já fez a lição? Cadê o trabalho? Como é que foi? Entrou na aula? Que horas? O que você está fazendo fora da aula? Mãe, é o intervalo. Mãe, é a troca entre os professores. Essa criança, ela costuma seguir as próprias regras, as regras impostas e que ela entendeu, fez sentido para ela, tá? Para ela isso é fundamental, ela precisa entender o porquê de obedecer às regras e aí quando ela está convencida daquilo, ela vai que vai, ela tende a ser disciplinada. Com ela, então, o que funciona muito bem? Pega a dica, combinados através de recompensa, combinados de estabelecer rotina. Aí vai lá, escreve, senta, prega em algum lugar. Nossa, ela tem um parâmetro a seguir, ela tem uma estrada, ela concordou com aquilo, ela já está convencida, ela vai ter a tendência de seguir direitinho. Costuma ser bem obediente, tá? Criança conforme. A não ser que ela realmente não está concordando com aquela regra que foi imposta, com aquela exigência que foi imposta.
Como eu disse que ela é movida à qualidade, isso tem uma tendência a gerar nela um perfeccionismo. Então fique atenta para isso não ser estimulado. Fazer as coisas bem feito, fazer o ótimo é muito bom. Mas essa criança também precisa aprender que o feito é melhor que o perfeito não feito. Talvez dê um bug aí na hora que você ouvir isso, principalmente se você está ouvindo pela primeira vez. Mãe, presta atenção. O perfeito é inimigo do bom, do satisfatório, do ótimo. Porque o que acontece? É muito melhor essa criança fazer uma aula bem feita, num celular, ali, dedicada e tal, do que não fazer aquela aula excelente com o computador, com o ring light, com todas as apostilas e tal, blá blá blá. E aí, vamos levar isso para o cenário de hoje. O que é melhor? A tua criança fazer uma aula boa online ou a aula presencial que não vai acontecer nesse momento? Feito é melhor que perfeito e não feito. Então foca no que é possível, no resultado que é possível ser atingido hoje, pega e vai. Independente de qual seja o perfil comportamental da tua criança, eu expliquei aqui dos 4, eu dei dica dos 4, mas é importante que você saiba que toda criança precisa de limites, de reconhecimento, se sentir amada, sentir que é pertencente. Pertencente ao quê? Pertencente à família, pertencente ao colégio. Ela precisa se sentir fazendo parte. Então não exclua dessa criança a possibilidade de frequentar grupos que houverem, seja pelo WhatsApp, seja encontro dos amiguinhos no Zoom, como for. Ela precisa sentir que ela faz parte. Isso faz ela se sentir inclusa. Isso é fundamental para a educação dela, para gerar memórias de pertencimento, de importância, de amor e tudo mais. Então, a minha dica final para vocês é: crie memórias positivas na cabeça dos filhinhos e alunos de vocês. Esse momento é único. Vamos usar o privilégio de estar passando por essa crise pandêmica, essa crise financeira para muitos, econômica e tudo mais. Não vai acontecer o ano de 2021 novamente, assim como não vai acontecer o ano de 2020 novamente. Só hoje nós estamos vivendo o presente. Então faça do limão uma limonada. Parece bem clichê, né? Repetitivo, mas é real. Você não vai conseguir voltar no tempo depois. Você só tem o hoje para viver o hoje. Então faz com que o seu filho, sua filha, seus alunos possam extrair o melhor do momento atual, o melhor de você. E para isso, mãe, você precisa se conhecer e cuidar de você também. Então, amiga, meu papo com você vai ser direto e reto. Você tem sido uma mãe segundo o coração de Deus? Uma mãe que você gostaria de estar sendo? Essa resposta será respondida na medida que você responder essa daqui, ó. Você tem sido o adulto que você gostaria que seus filhos fossem? O estilo de vida que você leva, como você se comporta, se posiciona, o quanto você cuida da sua saúde, de você, da sua maturidade, da sua saúde mental, é o que você deseja para os seus filhos na vida adulta deles? Entenda que você será uma professora, uma mãe, uma educadora, um pai infinitamente melhor à medida que você se entender e cuidar melhor de você. Meu convite, o meu apelo para você hoje, mãe, professora, educadora, esposa, filha, marido, vem entender o teu perfil comportamental. Me chama aqui no direct para você saber melhor como isso funciona. Beijos, espero ter ajudado.